rádio que toca palhoça. Fala, pessoas! Tudo bem? Hoje é dia de dar uma segurada, mas é dia de dar uma segurada por aí nesse Brasilzão afora. Dessa vez eu levei o programa para Itajaí, entrevistei algumas pessoas e vou apresentar para vocês. Conversei, esse programa que você vai assistir hoje, eu fiz uma entrevista com Jonas Dutra. Ele que é comissário de avarias há mais de 30 anos e ele vai falar sobre a importância da carreira. E vai contar algumas das muitas experiências que ele já viveu durante esses 30 anos de carreira. Antes de começarmos o programa, eu quero fazer alguns agradecimentos. Então a gente começa falando do meu patrocinador Via Gold, muito mais que uma parceria, uma rota inteira de sucesso. Você que é corretor, que está começando na área de seguro de transporte, é super importante que você tenha alguém para te assessorar, para te mostrar o caminho. Eu comecei assim e indico que você faça o mesmo. Está entrando nessa área? Quer conversar com quem entende deste seguro? Via Gold, assessoria em seguros. E eu quero agradecer, inclusive fiz até uma colinha aqui, quero agradecer ao José Flávio Comandulli, meu grande amigo e parceiro, um grande abraço para ele. Inclusive vai acontecer em Chapecó o 5º encontro dos ex-combatentes. Ele mandou aqui para mim, que é do Exército Brasileiro, do 5º Batalhão de Engenharia e Combate da Companhia de Pontes, comemoração dos 40 anos da turma. Então um grande abraço para todos vocês, meus parabéns por tudo isso que vocês vêm realizando e comemorem mesmo, vocês merecem. Quero agradecer também ao Jonas Dutra, e inclusive vocês vão perceber que durante o programa, como foi tudo novo, como nós criamos este quadro, para mim era novidade, para a equipe que estava gravando também, alguns momentos eu até mexi no celular, então assim, nos perdoem as falhas. O primeiro é sempre mais difícil, mas como diz um amigo meu lá de Londrina, antes feito que perfeito, Maria Fernanda. E eu quero dizer para vocês que o bate-papo com o Jonas ficou incrível. Foi um programa de mais de 1h30. Então o que nós fizemos? A gente fez um primeiro programa onde a gente fala sobre a importância da profissão do comissário de avarias e a gente vai lançar um segundo programa com o Jonas, onde ele vai falar o dia que ele ficou muito chateado, que teve um acontecido na vida dele, mas que ele teve atitude e não permitiu que o crime vencesse naquele dia. Muito incrível também, tá? Então com o Jonas a gente vai ter dois programas. Quero mandar um abraço também para o Dr. Agripino, que nos recebeu lá no escritório dele, que eu fiz entrevista com ele. Quero mandar um abraço para o Paulo Fabene, o Paulinho, que é o presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santa Catarina, nos recebeu lá, nos recepcionou lá em Itajaí. Que mais, para não esquecer ninguém aqui? A princípio, para a gente começar, é isso. Agora com vocês, a entrevista com o Jonas Dutra. Espero que vocês gostem. Fala, pessoas! Todos bem? Hoje é dia de dar uma segurada por aí, tá? Porque nós estamos em Itajaí, a gente está fora do nosso local, a gente está fora dos estúdios da Rádio PH, mas eu estou aqui do meu lado com Jonas Salomão Dutra. Inclusive eu quero dizer para vocês que a gente está aqui, nós estamos hospedados na casa dele e ele tem essa vista incrível do Porto de Itajaí. A gente acompanhou aqui toda essa operação e muito feliz. Jonas, eu queria te agradecer por tudo, por ter nos recebido na tua casa, você, a Nilza, com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanto zelo. Foi incrível esses dias que a gente passou aqui, fizemos novos amigos e eu quero te agradecer muito por isso e agradecer pra gente poder bater esse papo aqui e falar um pouquinho sobre a tua história e falar sobre a importância da profissão de comissário de avarias. Bom dia, Maria. É um prazer receber você aqui, né? Vocês. Porque a base aqui é o nosso centro de trabalho aqui e a gente como comissário de avaria aqui, a gente já está muitos anos, mais de 2 décadas e a gente atua aqui no ramo de avarias marítimo, rodoviário, aéreo, o multimodal, né, em si. Então a gente já tem um know-how aqui, a gente tem as parcerias
Então por isso que a gente está no ramo aí, tá legal, tá com todo mundo. Estamos trabalhando aí, tá? Estão fazendo acontecer, né, Jonas? Sim, positivo. É uma coisa que tem que andar, né? A gente tá aqui para resolver os problemas com avaria, de seguro, atender clientes, importadores. Antes da gente entrar e falar da profissão, primeiro eu quero agradecer os patrocinadores Bless Boutique e Via Gold Seguros. Você que é corretor de seguros, quer entrar nessa área de transporte, procure a Via Gold Assessoria de Seguros, tá bom? E olha só, Jonas, o podcast Dá Uma Segurada, a gente geralmente grava nos estúdios da Rádio PH. É uma rádio que fica em Palhoça, então o slogan é Rádio PH, rádio que toca Palhoça. E eu agora acrescentei dizendo que a gente toca em Palhoça, mas a gente circula o mundo todo porque é uma rádio digital. Então, e eu acho que a vantagem agora é que a gente pode estar em vários lugares, né? O digital ele nos permite estar em vários lugares e apresentar e conversar com várias pessoas. Por isso que a gente está aqui hoje fazendo esse bate-papo contigo. Jonas, me fala um pouquinho da tua trajetória profissional. Você é de Itajaí mesmo? Nascido, criado em Itajaí? Positivo. Eu nasci aqui em Itajaí, já há 58 anos já. Estou junto aqui na área portuária, me criei aqui ao redor do porto, né? Lá do Rio Itajaí Sul. Então, a gente conhece bem o ramo, há várias etapas dos portos, dos navios, marinhos, dos acontecimentos, né? Então, a gente aqui na área, a gente está trabalhando, sempre atendendo bem o pessoal, seja um transporte, no modal em geral, né? Não só por causa da área portuária de navios, né? Só navios, mas no transporte rodoviário, marítimo, aéreo, ferroviário, a gente está aqui. Eu comecei, tá? Há mais de duas décadas, aqui com um grande parceiro aqui, o Flávio Comandulli. Um grande abraço para o Zé Flávio. Mestre, o nosso mestre aí, hoje amigão, sempre amigo e parceiro. Estava com a gente aqui, também gravou com a gente, contigo aqui. Sim. Um cara muito 10, tá? Baita profissional. Então, como eu falei, a gente, além de ser amigo, a gente é profissional, a gente se consulta aqui, né? Se a gente tem uma dificuldade numa matéria sobre um assunto, ou uma avaria diferente, alguma coisa mais complicada, a gente consulta ele. A gente consulta os parceiros, né? E eu comecei a fazer com o Flávio, trabalhar com ele, quando ele tinha uma reguladora, e a gente fazia vistoria de automóvel, em um posto fixo. E a gente começou a fazer isso. De repente, a gente parou e fui convidado com um grande amigo também da área, que fazia na área de portuária, e ele me convidou para trabalhar. Vamos fazer um trabalho assim tal no porto. Na época tinha os navios Rorô, era da Grimaldi, que eram os navios com as rampas, né? Que desciam automóveis. Vinham aquele Citroën Xantia, esses meus carros importados na época do Collor, né? Isso em que época? Em 1990, 80, alguma coisa, né? Essa virada de ano aí. E a gente começou a fazer esse trabalho lá. Aí fiz o primeiro trabalho, fui fazendo, depois fui me atualizando no ramo, né? A gente vai aprendendo, toda a vida com humildade, né? Parceria. Depois me formei em alguns anos na área de logística, onde também fiz o comissário de avarias. A gente já estava no ramo, né? A gente já atuava no ramo como comissário, só que a gente não tinha o registro na época, né? Então teve uma hora ali que a gente se achou necessário se atualizar. Então foi em 2009, se eu não me engano, foi feito um dos últimos cursos, promovido pela FUNESEG, né? Escola Nacional do Seguro. Então naquela época a gente tinha pouca gente, não tinha 20 alunos. E a gente chegou a dar aula no final porque não tinha professor e a gente já estava na área. A gente só queria um registro. Só queria o certificado, o diploma. Só o certificado, que a gente já estava na área, já estava atuando. Então dali para cá, olha, a coisa só foi acontecendo, crescendo. E hoje também já fiz perícia judicial, de vez em quando sou nomeado perito judicial, umas causas grandes aí, tá? E estamos um dia a dia aí, gente. Todo dia tem uma coisa diferente, é um sinistro diferente. Toda a vida cada processo é uma experiência, tá? O comissário de avarias, quais são as funções que ele desempenha em toda essa cadeia? Sim, é o seguinte, o comissário de avarias, vamos começar lá do início lá. Seguinte, o importador, tá?
ele tem uma pólice de seguros, certo? O importador, ou o despachante aduaneiro, tá? Porque às vezes na área de transporte marítimo, o segurado é o despachante aduaneiro. Tá bom. Né? Então, ele é o proponente da pólice e o importador é o beneficiário, no caso, né? A trade. Então, eles fazem tem o seguro, acontece uma avaria na área portuária, dá um furo no container, vem uma divergência de lacre, ou vem um container vazio, como já aconteceu. Vazio que ele sumiu a carga em algum momento. Sim, a carga sumiu em alguma etapa do transporte, num transbordo, em um país ou até num terminal. Ele veio vazio. Aí, o que acontece? É descoberto isso através dos TFAs nos portos, né? E quando chega no porto, numa zona primária, eles levantam uma bandeirinha vermelha lá e diz, deu ruim. Despachante, ele comunica primeiro despachante, que é a pessoa que tem a procuração, né? Ele é procurador do importador para atuar no processo. O despachante, por sua vez, comunica o importador. O importador, por sua vez, vai informar o segurado. É o adquirente ou às vezes o próprio despachante, né? Aí ele aciona a seguradora. Aconteceu uma coisa com a minha carga lá, estou com um problema. Tem um furo no container, tem uma avaria. A seguradora vai analisar documentalmente esse processo e ela vai decidir se ela vai mandar um comissário, um perito. Aí é que a gente entra. Aí ele nos nomeia, ou uma reguladora, né? Nos manda essa documentação e a gente faz uma análise. Ali já tem os TFAs, que são os termos de falta e avaria, né? Os mantra, que é o termo de falta e avaria no modal aéreo, e por ali o CRT também. Por ali a gente vai verificando, procurando onde é que está o problema. Mas independente disso, a gente faz a vistoria física. Vai até o local lá. Sim, daí o container está nesse caso aí o container está numa área lá da Receita Federal, né, no porto, né, sob a responsabilidade dela, e nós vamos lá e pedimos o posicionamento do container, pedimos e verificamos se está o lacre, está o carro, não está. Se não tem lacre, a gente não pode abrir o container, porque a gente tem lacre, né? Não pode abrir, ninguém pode mexer, só com a anuência da Receita Federal. E a gente vai lá e faz o primeiro procedimento. Hoje a gente faz uma prévia. Até manda pesar, que alguns recintos, por causa da diferença de peso, alguns já informam, mínimo 10% de peso, do peso bruto. Opa, peraí, então, tem uma coisa errada, tem diferença, tem alguma coisa. Porque existe aquela tolerância, né, de balança, coisa assim. Então a gente vai lá e faz essa vistoria. Depois disso, a gente faz uma vistoria prévia. Nessa vistoria prévia, a gente orienta carta protesto, com convocação. A gente convoca todo mundo da cadeia logística. Entendi, todos os envolvidos. Sim, todos os envolvidos da cadeia logística para uma vistoria conjunta. Daí, se estiver sem lacre, ou sempre? Não interessa com ou sem lacre. Se a gente achar que tem que fazer uma vistoria conjunta, para apurar responsabilidades, a gente chama. A gente vai lá, chama a vistoria conjunta. Às vezes, se possível, a gente pega uma autorização da Receita para abrir o container e ali nós vamos fazer a apuração. Depois disso aí, a gente verifica lá o que está faltando, o que não está. Se veio mercadoria errada? Sim, se veio errada. Se não veio a mercadoria... Se veio vazia? Vazio. Isso é uma polêmica, tá? Então, o que eu falei, cada caso é um caso. Depois disso, fez a vistoria. A gente encaminha para a seguradora, para o nosso contratante, né? Que veja bem, nosso contratante... Não necessariamente a seguradora. Não é seguradora ou reguladora. Pode ser o próprio importador, pode ser a corretora. Muitas vezes tem corretor que acompanha a nossa vistoria. Se ele tem uma base próxima ao local, ele vai lá e nos acompanha. E isso é muito interessante, tá? Ele acompanhar. Às vezes manda até jurídico, acompanhando a vistoria. Aí vem aquele problema, né? Recinto alfandegado. Como é que a pessoa nunca entrou no recinto alfandegado e a Receita Federal era muito rígida. Ela é bem criteriosa para entrar. Você não pode entrar no recinto alfandegado sem IPIs. Tem que fazer a inspeção de segurança, tem uma polêmica, tá? Então, às vezes, é até meio trabalhoso. Burocrático, é bem burocrático. Sim, tem que pedir uma autorização. Eu mesmo, às vezes, peço essa autorização, mando por escrito, por e-mail, esperamos o retorno, o agendamento, é isso que se faz. Mas é o seguinte, aí a gente faz essa apuração e passa para a seguradora, para o cliente, está aqui. Ali, às vezes, a gente
já verifica. Porque o comissário de avarias, a função dele o que é? É verificar causas, dano, né, e a extensão do dano. Isso para apuração do prejuízo, né? Aí às vezes faz até a regulação de sinistros. Tá pronto, tá ali. Aí passou a seguradora, vai agir, daí é com ela. No caso, às vezes a gente faz isso, às vezes a pessoa não tem seguro, ou como de repente a seguradora nega o sinistro. Ela nega, ela pode negar o sinistro, que acontece, nesse caso, aí ele nos chama. Aí o segurado pode chamar para fazer uma vistoria também. Pode contratar o comissário de avarias. De forma particular, né? De forma particular, tá? No caso que a gente participou, a gente não pode, né? Ah, se tu já fez uma primeira vistoria, não pode depois ir lá para fazer uma nova vistoria. Daí tem que ser outro porque a gente estava representando, no caso, a seguradora. A seguradora. Perfeito. Né? Se foi contratado para isso, tudo bem. A gente não vai poder fazer isso, jamais. É antiético e ilegal, né? Tá. Podemos até perder registro, ser processado. Seria um crime, né? Sim. Um conluio, privilegiação. Então a gente não pode. Então a gente é contratado, vai lá, presta conta do que aconteceu, está aqui, tá, uma pura responsabilidade. E a seguradora negou, então a gente vai lá e faz esse trabalho, né? Para o cliente. E o cliente, por sua vez, vai acionar o jurídico e vai entrar contra a seguradora. Por quê? Porque ela tem um profissional habilitado, um comissário de avarias que entende da coisa, da cadeia logística e faz todo esse processo. Inclusive, ele faz a regulação. Porque o comissário de avarias, ele pode fazer a regulação. Ah, ele pode fazer a regulação. Então, ele faz toda a apuração de sinistro, tal, inclusive com salvados, e faz a vistoria conjunta tudo igual, só pelo profissional. Perfeito. Outra coisa que eu ia te perguntar, você não fica só no porto, né? Se a seguradora te pedir para ti em outro lugar, outro porto, fazer outra vistoria em outro lugar, fora do estado, você já fez? Sim, já fiz fora do estado, muitas, tá? A gente, a partir do momento que a gente contata com a gente vê lá o local, onde é que a gente vai, qual é o recinto, se é recinto alfandegado, se já está no cliente. Muitas vezes a carga é nacionalizada e já está no cliente, já foi para lá, ele só viu lá. De repente dá um canal verde na tua carga, que são os 3 parâmetros, né? Verde, amarelo, vermelho e o cinza. Nem vamos comentar no cinza que é mais complicado. Mas são padrão, vermelho, amarelo e verde. São os 3 sinais lá dele. Então, às vezes... O verde, ok. Ok, o verde liberou, foi embora. Mas igual pode chegar lá no cliente e ter problema. Pode. Chegou lá o container lacrado, tudo certinho, tá? Sem problema nenhum. E o que aconteceu? Chegou lá, chegou a carga toda molhada. Não detectaram nada. Acontecem falhas nesse trâmite, nessa logística, que de repente o porto não viu um furo no teto. Não viu um furo, não viu um rasgo, ele não viu. Então lá está o furo, chegou lá molhado. Pô, e agora? Nacionalizou, né? Registrou daí. E agora? Aí, e agora? E agora, José, quem que vai pegar? E agora, Maria do Seguro? É nessa hora que a coisa pega, tá? Daí a gente vai no local lá, fizemos a constatação de danos, a primeira vistoria, a gente faz a constatação, a gente pede para o cliente lá separar a carga, tá tudo separadinho, o que é molhado, o que não é. Mas ele, quando chega lá, ele vai poder abrir, ele vai poder mexer? Não, porque já está nas dependências dele, da empresa dele, né? Ele não está numa zona secundária, primária, de fiscalização da Receita Federal. Ele já passou todas as etapas, já está Já está lá. Ok. Inclusive, nessa vistoria, né, que foi depois de falar, é cabível a carta protesto. Porque a carta protesto, ela tem que ser enviada às partes envolvidas na cadeia logística após até 10 dias da constatação do fato. Nessa carta protesto, ele pode, olha, vai dizer, fulano, o container chegou aqui com avaria, já estava nacional, já está na minha empresa. Então nós queríamos convocá-lo para uma vistoria conjunta. E é nessa hora que a porca entorta o rabo. Aí é o seguinte, nessa vistoria a gente vai lá, o cliente, o importador diz, olha, isso aqui está molhado, isso aqui não está, isso aqui está com embalagem ruim, e agora vou ter que fazer um controle de qualidade, uma análise dependendo do produto. De toda a carga. Então, aí eles pensam, aí é que tem outra coisa, o pessoal pensa que o comissário de avarias, ele entende de tudo. Não, a gente é o comissário de avarias. Então, nesse relato lá que o pessoal faz vistoria conjunta, a gente solicita lá
que a gente orienta, né? Que apresente um técnico na área, um engenheiro, tá? Pelo controle, faça um controle de qualidade e verifique a extensão dos danos. Ele vai dizer, olha, isso aqui não presta mais, isso aqui é só uma troca de embalagem, porque ele vem numa caixa de papelão, daí dentro é embalagem comercial de venda, né? Entendi. Então, ele vai fazer tudo isso. Aí feita a apuração, todo mundo dá um prazo para essa apuração, né? 10, 15, 30 dias. Apurou, passa as partes lá. Nesse momento a gente já tenta verificar quem ocasionou os danos. Aí é que a coisa pega. Aí vai, se não acertar na boa, vai para o jurídico, né? E o que a gente espera até que não caia no jurídico, né? Como a gente está falando com o nosso amigo doutor Agripino lá, mestre. Inclusive gravamos com o doutor Agripino também. Doutor Agripino, abraço. Grande abraço, doutor Agripino. Você é nosso mestre. E o doutor Agripino, daí é passado por ele. Mas o próprio doutor Agripino já diz. Evitar entrar. Evite o judiciário. Tente fazer de forma amigável. Vai demorar muito, gente. Demora, é complicado. E como ele falou, né? A gente conversou até assistir a live dele lá, o podcast. A coisa lá no judiciário, o pessoal não tem gente habilitada, né? Que conheça do comércio internacional, então é muito específico, né? Até na primeira vez que eu fui convocado para uma perícia judicial, né? Eu fiquei naquela de aceitar o encargo, né? Porque era uma coisa muito complicada, porque nesse local que eu fui, eu até não posso citar nomes, né? Nesse local que eu fui, uma avaria muito grande, foi coisa de milhões, tá? Milhões, coisa muito braba. E eu fui nesse local lá. Só que, primeiramente, eu neguei, né? Eu falei com a juíza, doutora, eu não posso. Mas por quê? Porque eu presto serviço dentro desse terminal, dessa empresa lá. Mas ela, mas Dutra, como? Não, eu presto serviço para importador, para trading. E ela assim, não, Dutra, mas... Espera, eu estou me dando por impedido, foi isso que eu falei para ela. Entendi, é isso, fui direto ao ponto, né? Ela assim, Dutra, mas me dá um tempinho. Eu esperei uma semana, ela mandou a assessora me ligar, me chamou lá no fórum e disse, vai ter que ser você. Tu vai. Ela me intimou, vai ter que ser você. E quanto a impedimento é comigo, porque nós não temos outra pessoa que conhece esse terminal, qualificada, conviveu aqui dentro e é conhecedor. Você fez você fez serviço para outras trading, para seguradora, mas não exclusivamente para o terminal. Perfeito. Então, aceitei o desafio. Foi o meu primeiro. Olha que bucha. Não é coisa de 5, 6, 7, 8, 9 milhões. É mais? Muito. Então, nesse caso, fui lá. Veio o pessoal do IRB, Instituto Resseguro Brasil do Rio. Fizemos uma vistoria conjunta. Foi uma vistoria conjunta, chamou todo mundo. Teve o setor contábil também, envolveu um perito contábil. Foi também convocado, né, pela Justiça. Até por causa disso, eu também tinha contabilidade, não tinha o registro de diploma. Aí registrei como técnico de contabilidade para também atender esse caso. Para poder fazer. Perdão. Mas é um ramo muito complexo e muito legal de se trabalhar, tá? A área de comissário de avarias é muito ampla. Tem muita gente, que eu falei, muita gente pensa que a gente sabe tudo. É perito. Não. O comissário de avarias, ele não é perito. Perito só judicial. No caso, claro, sou perito que eu fui nomeado. Aí sim, para casos à parte, né? Entendi. Mas a gente precisa, por isso que a gente, como comissário, a gente orienta, olha, se precisamos de engenheiro nessa área, na área de alimentos, na área de mecânica, é isso que a gente faz. A gente está lá para desvencilhar, desdobrar, resolver o problema, amenizar o prejuízo também. Em muitos casos, o cliente, o importador, o segurado, o nosso contratante, diz assim, pô, doutor, eu sei que a avaria é minha. Receita Alfandegário já me chamou. Nós somos culpados. Nós estamos assumindo. Mas a gente precisa de ti. Porque nós não vamos acionar a minha seguradora porque é um valor... Você sabe como é que é, não? Porque ele ia mexer na pólice, o valor meio... Sim. Então, a franquia... Então, ele pega e... Porque existe, para cada processo existe uma franquia, né? Então, se não chegar naquilo... É que nem um automóvel, ele vai assumir aquela parte. Sim. Então, a gente vai nessa vistoria lá, faz a constatação, tudo... Fechou. Por isso que ele às vezes aciona a gente e a gente resolve lá. A gente vai lá para minimizar o prejuízo. Porque gente que pensa assim, ô Dutra, pô, cara, teve avaria assim tal,
nós não queremos pagar, a culpa não é nossa. Pô, não é bem assim. Não é bem assim. A gente está ali porque para resolver o problema. Nós somos imparciais. E até para identificar também, né, Dutra, tem que ser justo. Sim, como já aconteceu o caso aí, quer ver? Aconteceu o caso aí que eu fui fazer um trabalho, vi o problema lá, vi que o problema era no meu contratante. Uhum. E ele disse, doutora, não dá pra gente dar um jeitinho? Eu disse, mas que jeitinho? Não, a gente podia resolver isso aí do jeito que a gente tem que dizer que não é culpa nossa. Eu disse, mas meu amigo, o problema tá aí, tá evidenciado. Tá na cara. A seguradora da outra parte, do importador, que estava no outro lado, já viu isso aí. Já sabe que a culpa é tua. Eu não tenho porquê fazer isso. Eu vou estar dando murro em ponta de faca. Não é correto, eu não posso fazer isso. Pô, não tem pra gente discutir depois no jurídico mais tarde? Eu disse, só vai repassar o problema para frente. E isso eu não faço. Então eu disse para ele, tô saindo fora. Não me deves nada. Aí, tu saiu do processo. Não, eu não cheguei a sair, eu só ameacei, né? Só, olha, se for assim, eu saio do processo e não faço nada. Não me deves nada, eu falei. Eu acho que às vezes, quando a pessoa ela tenta fazer isso, talvez para ganhar um pouco de tempo. Sim, será? Mas não vale a pena. Uhum. Não vale. Porque, como eu falei, a gente comentou agora, o jurídico, vai lá pro jurídico lá, a ação vai demorar anos e anos e anos, aquilo vai perdurar, vai aumentar o prejuízo, você vai só atualizando lá, né? Então é muito complicado, não vale a pena. Então por isso que eu não faço. Amigo, olha, eu já tento. Primeira coisa que eu faço, me contratou, a avaria é tua, você é responsável? Sou. Não sou. Então tá, o que tu quer fazer? Então, quero fazer a regulação, quero ver se você pode minimizar o prejuízo. Tá bom. Bora fazer. Tamo junto, aí vamos lá. Aí a gente agenda as vistorias, a gente faz tudo. Esse processo ele é um processo demorado, Dutra? Não, de nossa parte não. A gente, a partir do momento que a gente convocou, manda as cartas protesto de convocação, né? É 48 horas. A partir do momento, a gente recebeu a carta protesto, a pessoa tem 48 horas para comparecer ao local lá. Tem que ser no mínimo, né? Com antecedência de 48 horas. Então a gente manda o segurado dizer assim, o contratante, a vistoria pode ser daqui a 10 dias, porque eu vou trazer um engenheiro e tal. Não tem problema. Aqui a gente manda a carta protesto, lá para aquele dia, lá na frente 10 dias, mas tem que ser com 48 horas de antecedência. 48 horas é o tempo básico. Antes disso, até está no Código Penal, tá? Código Civil, perdão. Está no Código Civil que a vistoria conjunta ela só pode ser informada com 48 horas de antecedência. E se alguma das partes não responder essa carta protesto, não se fizer... Não comparecer, né? Não comparecer, o que acontece? Não, às vezes ela não responde mesmo, não responde já proposital. Ou ela tem segurança de si, que ela não é responsável pela avaria. Tem aquela famosa carta na manga, né? Vou te explicar por quê. Ela não vai. Mas a gente consta lá, né? Que apesar de convocado, representante do armador... Tem uma ata, né, que vocês fazem lá, né? Tem uma ata. Cada um tem um... esse é outro problema também. Tem muita gente no ramo aí que não sabe fazer uma ata, não sabe redigir uma ata. Não gosta, tem medo, insegurança. E falta gente no ramo. Falta gente ou falta gente qualificada no ramo? Qualificada. Mesmo, mas hoje, como está tão difícil, né? Essa nova geração aí está difícil. Então, a gente ensina. Entendi. Então, a gente mesmo não precisa ser qualificada. É só ter vontade e acompanhar, fazer cursos. E se aprimorar e aprender. Ter humildade para aprender e para perguntar. E, inclusive, no momento, eu estou com um aprendiz aí, estou ensinando. Está com um discípulo? Sim, porque eu vou ter que ficar um tempo fora aí. Mas eu vou estar só ajudando essa pessoa. Auxiliando. Eu vou dizendo, olha, faz isso, faz aquilo, vem aqui, eu vou contigo, que eu não vou poder atuar. Uhum. Mas, gente, olha, é um caso muito complexo sobre as avarias, a carta protesto, e tudo é uma consequência, tá? Aí que a gente, para nós, é coisa simples. Ó, no momento tá saindo o navio aqui atrás do pessoal. Daí é uma coisa bem interessante. É muito complexo, mas é uma coisa, eu gosto, eu adoro isso, tá? E não tem rotina, né, não, Jonas? Porque cada caso é um caso diferente, a gente faz produtos diferentes, né? Encontra pessoas diferentes, a gente tem muita amizade, como eu nasci aqui, me criei aqui, a gente conhece muita gente no ramo.
Então é gostoso trabalhar. Então já fui em lugares aí que o pessoal chega, puta, lá vem o Dutra, é encrenca. O Dutra tá aí, é briga, é encrenca. Não, muito pelo contrário. Hoje chega lá o pessoal, putz, Dutra tá aí, então vamos resolver o que é. Bora resolver da forma correta. É isso aí. Gente, nós vamos pro show de intervalos. Na volta, o Jonas vai falar pra gente o que acontece se as partes envolvidas não responderem a carta protesto em até 48 horas. Lá na vistoria, beleza? Já a gente volta. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 32867574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. Agora na PH, Minuto CDL. CAM. É costumeiro ouvirmos reclamações de pessoas sobre a demora de processos que correm perante o Poder Judiciário. Porém, o que muitos não sabem é que há uma alternativa para quem não quer esperar por um julgamento: as câmaras privadas de resolução de conflitos. No prédio institucional da CDL encontra-se a sede da Câmara de Arbitragem e Mediação de Palhoça, onde você pode resolver o seu processo por meio da conciliação, mediação ou arbitragem, uma ferramenta moderna que dispõe de diversas vantagens para você ou sua empresa, como a celeridade, a segurança jurídica, é menos oneroso para as partes, é sigiloso e faz a preservação das relações. Ótimo para você que precisa entrar com uma ação judicial, mas não quer ter desgaste emocional e financeiro por conta da morosidade do judiciário. Quer mais informações? Acesse o site campalhoça.com.br. Lá você tem essas e muitas outras informações. Você ouviu Minuto CDL. Nossa, o que foi que aconteceu? Nem te conto, tive uma noite péssima. Tá doente? Nada, é o meu colchão. Acho que tá na hora de trocar. Então eu tenho uma dica boa pra te dar. RR Colchões, você já ouviu falar? Lá você encontra todos os tipos de colchões, de mola, de espuma, tem pra cama de solteiro, pra cama de casal e com a garantia e credibilidade que só o pessoal da RR Colchões tem. Mas onde fica? Fica ali no centro de Palhoça, na José Maria da Luz, número 2839. Dá uma passadinha lá. RR Colchões está presente nos nossos sonhos há mais de 20 anos. Rádio que toca Palhoça. Fala, pessoas! Voltamos! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Dá Uma Segurada e Dá Uma Segurada por aí. Hoje a gente está em Itajaí. Eu tô aqui com meu amigo Jonas Dutra e a gente está falando sobre a importância da profissão do comissário de avarias. E antes da gente sair pro intervalo, tava passando um navio atrás da gente. A gente tá aqui grudado no porto de Itajaí. E depois eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês poderem assistir e enxergarem a magnitude de todo esse processo, que além de lindo, é incrível. E o Jonas é comissário de avarias já há quanto tempo, Jonas? Há mais de 20 anos já, 25 anos. Já tem uma história, uma estrada, né, Jonas? Já tem know-how aí já. Bom, você que não assistiu a primeira parte do programa, eu quero te falar que o programa ele fica gravado. Você vai lá no YouTube, vai colocar Rádio PH lá na barra de consulta, vai aparecer a rádio e aí você vai na playlist do podcast Dá Uma Segurada. Todos os meus programas ficam gravados, tá? Meu agradecimento aos patrocinadores Via Gold Assessoria de Seguros e Bless Boutique. E agora a gente vai responder, o Jonas, na verdade, vai responder para vocês o que acontece quando uma das partes envolvidas não comparece na vistoria, que recebeu a carta protesto, mas não compareceu na vistoria. Positivo.
Carta protesto é a convocação formal, né? Se a pessoa na vistoria não compareceu, a gente informa em ata que, apesar de convocado, o representante do armador, do agente de carga, do depositário em zona secundária ou primária, não compareceu aos trabalhos de vistoria. Aí considera-se como a revelia. Aí depois... Mas ele perde o direito de defesa se ele for o culpado, ou se ele não for o culpado, acontece alguma coisa? Como eu te falei, às vezes a pessoa, o recinto, ele tem uma carta na manga, né? Porque, como eu te falei, o recinto alfandegado, ele pode acontecer, o porto deixar de ver uma avaria no teto do container. Ah, não, passou, é um erro, né? Aconteceu. Acontece muito, tá? Furou o container. Mas chegou lá na zona secundária, apareceu um furo lá em cima. Porque quando ele sai do porto, quando ele desce de bordo, é emitido um TFA, um termo de falta de avaria, o container. Tá. Né? Vamos ser o caso específico, vamos falar em termo de falta de avaria. TFA. Ou seja, tá tudo certo. Não, ali é o TFA, termo de falta de avaria. Ali vai dizer, container amassado, estufado, furo no teto. Ele diz ali o lacre, se ele está OK ou não. Ali é o primeiro, o lacre é fundamental. Ele vai dizer ali, se tem furo no teto. Não disse nada, tá? Aí de repente ele chega lá no recinto alfandegado, vamos dar um exemplo aqui, um recinto famoso, Multilog. Chega no Multilog, ele vai transporte rodoviário, DTA, Declaração de Trânsito Aduaneiro. Tá. Ou DTC, Declaração de Trânsito Comercial. Isso não nacionalizado, tá? Ele não está nacionalizado. Então ele vai para Multilog, qualquer outro recinto, chega lá, Multilog, ele faz... Quando sair do porto, ele já faz uma vistoria também. Desceu de bordo, é uma vistoria, que é feito um TFA. Quando sai do porto, é outra vistoria, no gate, em cima do caminhão, mais uma. E quando chega no destino, na Multilog, ou qualquer aeroporto seco, é outra vistoria. Aí quando chega lá, é apontado lá, olha, o container está com furo no teto. Cara, isso aí é uma bucha. Furo no teto do container, ele vira uma canaleta, porque quando furou, tá? Ele afunda a chapa e ali vira uma canaleta. Tudo que a água que cai dentro do container. E com vontade, né? Com vontade. Por sorte, a gente vê outro container em cima onde estava armazenado, tudo bem, ainda minimiza um pouco, mas tem avaria. E se o caso vir paletizado ou não, também minimiza. Porque às vezes ela não vem paletizada, vem caixa batida no chão. Claro, vai molhar o chão, vai molhar tudo. Aí vem subindo. Se tem paletizada, molha só aquele parte e acabou. Há controvérsias. Por quê? Porque de repente é uma carga, uma carga eletrônica. Se essa carga eletrônica molhou dentro do container, está molhado lá dentro, vai ser mais complicado, porque muitas empresas aí seria a condensação. Você está molhado há muito tempo, e de acordo com as intempéries climáticas, a gente passa de um lugar para outro, aquilo ele soa, ele evapora. Esquenta e vai subindo gotícula de suor, né? E você sabe que o container, no tempo, no sol, um dia de sol, tu não consegue entrar dentro do container, é muito quente. Então aquilo evapora. Para onde é que vai esse vapor todo? Para o produto. Ele absorve, as placas eletrônicas absorvem. Um eletrônico está lá, dependendo da embalagem ainda, tá? Mesmo com embalagem selada, lacrada, ele absorve. Mas e esse sol todo que pega no container, vamos imaginar que não tem furo, não tem nada. Ele não atrapalha, ele não estraga, não danifica a mercadoria todo esse tempo no sol? Porque quantos dias, esse navio que a gente acompanhou a saída aqui, quantos dias, vamos imaginar que está indo para a China, ele vai, quantos dias de viagem? 30 dias por aí. Até chegar lá, voltar, ele não vai direto, né? Ele faz transbordo de carga. Tem container desse que ele não vem ele sai da Itália, por exemplo. Ele não vem naquele único navio até aqui. Ele talvez mudou de navio. A gente chama de transbordo. Ele para num porto, desce no porto, olha só, onde é que nasce a avaria? Por exemplo, quando ele sai da origem da Itália, por exemplo, ou da China, ele vem. Ele é ovado no recinto alfandegado, no exportador, fica no pátio, vai de caminhão para o porto, lá no porto fica no pátio, a gente tem movimentação, aí começa. Movimenta para lá, movimenta para cá, aqui dito com o espino, nosso amigo. Não, nós vamos falar sobre isso. Tem um espino lá. Então, acontece uma avaria ali. Aconteceu a avaria,
Acabou. Daí embarcou o navio. Aí que liga a carta na manga. O armador, quando todo container que entra no navio, exige um documento chamado Dama de Repórter. Ele está ciente de tudo que está entrando ali a bordo com a avaria. Que o pessoal deles faz a vistoria. Então ele vai ver. E às vezes não está no TFA dos recintos. Por isso que eu digo, às vezes tem uma carta na manga. Ele está lá, e está assinado. Né? Tá lá, então a gente passou batido, mas por isso que eu digo, o cerco vai fechando documentalmente. Porque eu reparei assim que todo mundo tenta se precaver, né? Eles tentam Sai, se resguardar. tem uma vistoria, entra, tem uma vistoria. Sim, Isso, é tenta para se resguardar, né? Então, se tem um TFA, um W repórter, ó, entrou variado aqui. Não é problema meu, né? Eu recebi assim. Então ele se isentou ali. Aí passou para um ponto, passou para o outro, tá, mas aí vamos lá. Aí veio lá da Itália ou da China, passou no outro porto, porque aquele navio, ele não entra aqui no nosso porto. Eles são grandes navios, né? Não entra. Então desova naquele porto lá, e lá faz o transbordo, né? Faz lá, desova lá, espera a nova viagem de outro navio, pode demorar 2, 3 dias, uma semana, carrega nesse navio. Fica no sol. Não, fica no tempo. Fica no tempo, que nem aqui. Fica no tempo. Entendi. Não existe, eu acho que não existe parte coberta para container. Entendi. E a mercadoria tá ali, dando uma Desce. cozinhada. É isso aí. Pelas intempéries climáticas ainda. Sol, chuva, não esquenta, esfria. E existe ainda essa avaria por condensação. Não tem nada no container. Nada, não tem fluxo, nada. De repente, você abre o container. Tem gotículas. Sim, tá suado. Da onde? Intempéries climáticas. Esquenta, esfria. Tipo de produto dentro do container. Pode acontecer. Ele gera umidade. De repente, já vi casos, não foi nenhum, nem dois, nem três, que eles colocaram a carga úmida, molhada lá dentro. Já vi. Então isso aí é uma bucha, porque é difícil identificar, mas se identifica. Lá no final se identifica. Aí de repente ela chegou seca, tá as embalagens deformadas, mas tá lá. Ele se condensou, descondensou, suou, e aquilo ali, quando a caixa chega lá de papelão, chega tudo esmiuçado. Escangalhado. Aí é o desespero, né? É o desespero. Já fizemos vistoria também, que no caso que o porto, a zona primária, disse assim, em TFA, lacre divergente. Putz, aí eu adoro isso. Sério? Por quê? Porque a gente vai lá, faz a constatação, é uma vistoria simples, que às vezes até, eu não vou comentar aqui para não, mas às vezes Você conta um milagre, mas você não conta o santo. Porque às vezes, que tá divergente, ô despachante, vai dar uma olhadinha lá. Que acontece em containers que tem 1, 2, 3 lacres. Tá. Às vezes o agente de carga coloca, um terminal coloca, só que na hora da pessoa, quando confere o lacre lá, tem que ser fisicamente, pessoalmente, ela tem 3 lacres, ela leu, não registrou os outros 2. Ele leu o lacre, que é outro lacre, que não bate com o documento, com conhecimento BL, que é o conhecimento marítimo, né? Nesse ramo de modal. Então não bate. Pô, cara, tava lá o lacre, só não. O que não conferiu? Olhou, é isso que fazer. Aí o que acontece? Chama o comissário, lá nós vamos lá. E é custos, tá? É custo, porque daí vai ter que posicionar o container. E quem paga isso? Somos nós, os consumidores, no final, né? Claro, que vai encarecendo toda a operação, né? É isso aí. Mas a gente vai lá e faz a coisa, pô, lá que está o carro. Se não estivesse o carro, o que eu faria? Eu mandaria pesar o container. Que está o peso declarado. Antes de abrir o container. Não, abrir esquece. Nesse momento não se fala em abrir, não tem como. Se o lacre está alterado, está rompido... Não, só com a Receita Federal, a autorização, ela só se nacionalizar. Porque a Receita Federal primeiro vai querer receber para depois verificar. Tá. Entendi. Então é complicado. Ou se o segurado, o cliente disser assim, o importador, não, abre, eu assumo o risco. Abre. É com Mas ele. se o importador assumir o risco... Não, mas e fora isso, antes de qualquer coisa, antes de a gente dar esse parecer, olha, a gente orienta o quê? Em termos de vistoria. Pese o container. Vamos pesar para ver. Porque se a pesagem bater, tudo bem. Mas também há controvérsias. Eu ia dizer, tudo bem, porém depende. Há controvérsias. Já vimos casos que era para vir em lingote de alumínio,
Nesse caso, o Flávio Comandou, ele atuou também comigo. Por outra parte, por outro lado, extremidade diferente. Sim. Nossa hora é gostoso, porque a gente encontra um monte de parceiro e profissional lá junto. Cada um por sua parte. E aí não interessa de qual lado de time que vocês estão, né? Não. Tem que jogar junto. Sim, a gente é parceiro, então nós estamos ali para resolver o problema. Então aconteceu já carga de lingote de alumínio. Saiu de lá como lingote de alumínio. Saiu, por isso que às vezes o pessoal diz, gente, não reclama. Se tiver vistoria da Receita Federal, alguma coisa, abrir alguma coisa, e de repente está matando um problema na íntegra ali. Outra coisa, se na dúvida lá tiver alguma vistoria com mapa, às vezes acontece no recinto uma vistoria com mapa, porque a única pessoa que vai ver essa carga, antes da Receita, são os órgãos anuentes. Seria mapa. Anvisa, ela abre, ela pode abrir o contêiner. Ela tem que ver, o mapa é a madeira, né? Você tem vai evitar bichos, né? Eu acho que a gente falou sobre isso. Sim, nós falamos sobre isso. Tem um carimbo lá. Então, ela vai ver, nesse momento, aí entra o despachante. Porque toda vistoria, Receita Federal, órgãos anuentes, o despachante tem que estar presente. E o ajudante despachante, o despachante é a pessoa fundamental para ver isso. Ela vai estar ali, ela vai ser o primeiro a ver a carga antes que nós. Tá. E se a pessoa que está ali, o profissional, não olhar a carga, ver, ficar de frente para a carga, verificando, tua carga está assim, não está assim, acabou. Ele é o primeiro a ver. Aí a gente está falando do despachante. Ele Por tá isso lá. a importância do despachante fazer também todo o processo correto, né? Sim, ele é a pessoa fundamental no processo. É ele que vai levantar a varia e dizer, deu uma varia lá, ele vai informar. Então... Inclusive eu fiz uma entrevista com o Paulinho, né, que é presidente dos despachantes aduaneiros, presidente do sindicato, e a gente estava falando exatamente sobre a importância, porque o despachante ele acaba sendo responsabilizado civilmente, né? Se ele não tiver todo esse cuidado e todo esse controle, ele tira do bolso para pagar, né? E não é barato. Não, e também seguinte, o despachante e a classe tá desunida, tá? Eu tô falando como tá fora. É que se acompanha muito de perto, né? E também eu tenho uma carteirinha lá também, tá? Do despachante. Tem lá, como ajudante. Porque a gente eu também fiz a carteira do ajudante, uma questão profissional, vou fazer. E não fiz a de despachante. Eu posso lá fazer, mas não, porque a gente precisava da carteira na época para facilitar o acesso ao recinto alfandegário. Daqui a pouco muda uma legislação, muda outra, não, tem a carteirinha. Opa, Receita Federal. Tem a carteirinha ali, tá aqui. Entrou. Hoje não, hoje está diferente. Hoje tem uns crachás. Você, independente de ter crachá, o recinto não deixa você entrar. Você tem que ter teu agendamento. Tá? Então, eu queria te falar sobre o despachante aduaneiro. O despachante aduaneiro é a pessoa fundamental. E outra coisa, e ele não, nesse momento, eu estou de fora, tá? A gente vê a coisa melhor, ele não está sendo valorizado, tá? Há uma concorrência muito desleal e muito grande. Eu tenho contato com o Paulinho, falo com ele sobre isso, falo com ele sobre a atitude do despachante, que eles tinham que treinar melhor esse pessoal que vai no porto, porque o despachante em si, ele está no escritório, na documentação, fazendo... Que é bem burocrática. Muito. Porque se você digita uma DI errada, isso já é complicado perante a Receita. Está tudo redondinho. Então, a despachante e despachantes. Então, o seguinte, a pessoa que está lá tem que ser a pessoa treinada, é o ajudante e despachante. Eu acho esse cara fundamental, porque ele está vendo a tua carga. Ele é o primeiro, está ali, junto com os órgãos anuentes, abriu a porta e está vendo a carga. Mas a gente estava conversando com o Paulinho, com o presidente do sindicato, e uma das preocupações dessa nova gestão justamente é levar conhecimento para os associados do sindicato. É isso aí. É melhorar, até para que eles estejam mais unidos e que eles, de repente, criem até uma tabela de honorários, porque não adianta, né, Jonas? Não adianta. Daqui a pouco um cobra 50, o outro que tem uma qualidade de serviço cobra 1.000, entende? Assim, é complicado, né? Tem que unir, tem que fazer um trabalho... É uma concorrência desleal, tá? E tem gente trabalhando aí quase de graça. Não sei como é que o cara, por exemplo, vai entrar no recinto alfandegário, vai gastar combustível, vai entrar lá dentro, se manter, não dá, difícil. O cara que recebe mal vai trabalhar mal. Sim, com certeza. Por isso tem uns despachantes fortes aqui em Itajaí, tá? Na região. Coisa para a gente aqui há muito tempo, a gente conhece todos eles. Respeito todos, é uma categoria fantástica, sensacional.
E tem gente assim, por que o cara paga, por exemplo, 1.000 naquele despachante aqui, ela paga 50? Porque o de 1.000 não vai te dar dor de cabeça. Não vai. Você tá pagando, não vai dar. Como é que vai cobrar um valor se vai cobrar de um cara que cobra 1.000, uma responsabilidade, e vai cobrar de um cara que cobra 50? Ele não tem uma garantia, o cliente, o importador, o despachante não dá uma garantia, um ressalvo, e é só, se eu der um problema, como é que eu vou me proteger? Sim. Aí que a gente comentou sobre o seguro do despachante aduaneiro. Sim, o seguro de responsabilidade civil isso do aí. despachante aduaneiro. Deveria ter. Nós até conversamos sobre isso, né? Sim. Então é isso que a gente vê, porque os caras não vai ter respaldo. Eles têm que ter um seguro. Então a categoria precisa ser mais unida, eles têm que se conversar. Os associados têm que se associar para se unir. Isso não é minha classe, só estou comentando aqui. Sim, é. Porque envolve, tá? Envolve. Porque por causa do trabalho deles, a gente também recebe o nosso. A gente recebe trabalho, independente do deles ou não. Só que se fizer um trabalho bem feito, eles também vão ter um trabalho mais completo. E é um efeito dominó, né? Sim. Se todo mundo realizar um trabalho bem feito, Sim. O sucesso é muito mais garantido. É mais rápido a apuração, é tudo mais rápido. É tudo mais... Documentação, por exemplo, documentação. Às vezes eu recebo tudo, até a vistoria lá e tal, mas o pessoal não passa o documento. Vai me passar um BL. Não, querido, eu não quero só BL. Eu quero invoice, que é a fatura comercial, né? O packing list, a relação do técnico das caixas, né? Se tiver DI, eu quero, porque apesar porque a DI, para mim, é o principal documento. Que tá ali, tá tudo registradinho, nomenclatura em inglês, em português, os valores, navio, tá tudo registrado. Segundo ali. a Receita Federal, é a principal função do despachante aduaneiro, né? Isso aí, porque tem a DI, que é a declaração de importação. O fato de ter DI não quer dizer que ela tá registrada, mas não está nacionalizada. Para registrar, daí tem a CI, que é o comprovante de importação, é outra guia. Ali, quando saiu a CI, vai dizer qual foi o canal, ó, saiu o canal verde, canal nacionalizado. Aí acabou, aí é jóia. Entendi, perfeito. Você estava contando dos lingotes de alumínio. Sim. Chegou o quê? Saiu de lá como lingote. Saí de lá como lingote, 2 contêineres. Saí de lá como lingote de alumínio. Eles foram para a cidade de Nacionalizou, Canal Verde, tudo certinho. Certo, tudo lindo. Tudo certo. O cara, o cliente, eu não lembro que eu estava representando, ele estava na fábrica dele. Quando nós chegamos lá, cara, eu encontrei, nunca vi tanta gente, tanto comissário de avaria reunido lá. Quando nós chegamos lá, tinha gente. Aí fomos abrir eles já tinham aberto o container, né? Só que abri porque já Eles abriram o primeiro, né? Abriram o primeiro, daí verificaram, opa, fecharam tudo. Eles chegaram, fizeram certíssimo o importador. Eu acho que ele estava bem assessorado juridicamente. Chamaram a Polícia Civil, chamaram Polícia Federal e comunicaram Receita Federal. Apesar de estar nacionalizado, mas fez correto. Fez corretíssimo. Foram lá. Aí quando nós abrimos o container, o peso bateu, tô certo? Não sei o que tinha dentro. Paver de construção, paver, tijolo. Meio fio de concreto. Meio fio de concreto, é isso aí. Tava lá, carregado. Daí nós fomos verificar essa carga. Começamos a olhar, daí a gente pediu para o menino, a gente viu a lanterna lá atrás, um pacotinho, tinha um alicate, tinha um arame. Lá atrás tinha um pacote de pão. De pão? É. Pão brasileiro ou pão chinês? Não te contei isso aí, né? Não. Lá atrás tinha um pacote, um saco de pão, desse pão pardo, de papel pardo. Lá dentro da... Pão de padaria. É, isso aí. Lá dentro do pacote de pão de padaria, numa cidade, uma padaria próxima a um terminal, mais lá pra cima, perto de São Paulo, pra lá. Ah, brasileira, não era um pão de padaria chinês, italiano, não, era brasileiro. Ali o cara deixou vestígio. Lá dentro tinha o tique da padaria, dizendo o horário, dia. Já vamos puxar nas câmeras e já vamos mandar prender direto já. Aí já não é mais pra gente. A gente Sim. viu aquilo lá, meu Deus. E aí e fomos verificar realmente. Houve um aí que eu te falei, houve o transbordo daquele container naquele porto. Lá na região de São Paulo. E foi lá que foi feita a coisa. Os caras esvaziaram o container todinho, esvaziaram o container, um lingote de alumínio, 20 e poucos mil quilos. Cada container. Cada container, esvaziaram
e botaram pedra. Tiveram um tempo dentro do recinto alfandegado. Eu ia te perguntar, eles estavam no recinto alfandegado, Sim, né? porque a carga, ela foi nacionalizar aqui, ela estava sob fiscalização da Receita Federal. Só que Agora, os caras tiveram muita tranquilidade, muito tempo pra fazer isso. Sim, Imagina, e um time grande pra fazer isso, né? Sim, envolve empilhadeira, maquinário, né? Então é uma máfia que tem lá dentro. Isso acontece muito, tá? É que nem a droga, é a mesma coisa. Então, Eu tive uma vez um sinistro, Jonas, desculpa te interromper. Pode falar. Em que foi aberto o sinistro informando que o container tinha sumido. E aí, assim, é muito engraçado que quando a gente entra, a gente começa a atuar, a gente não conhece tudo, né? Aí o container sumiu, eu fui procurar na internet pra ter uma ideia do tamanho do container. Daí eu te pergunto, como que um container some? Porque se é uma caixinha, né? Se é uma coisinha pequenininha... Ele sumiu no transporte rodoviário, indo pro cliente, né? Acontece. Acontece, some. Eu já fiz 2, eu acho, tá? O que aconteceu? Os caras fiz um de salmão, de peixe, container reefer, hein? Baita container. Eles roubam, geralmente, às vezes o motorista pode estar envolvido, não é uma turma grande, e foi mais aqui pro sul, do salmão. Eles pegaram, sumiu o container, de repente não se achou mais. Procurei, fui nos locais onde podia ter passado. Vai seguindo, né? Aí seria mais uma sindicância, que eu não gosto. Mas como? Dutra, vai lá, dá uma verificada. Eu fui. Tu faz a sindicância? Não. Não. O Flávio é bom nisso. O Flávio mas gosta, também, né? Ele gosta de uma encrenca, da grande. Ele gosta. Mas eu acho que também ele não quer muito mais se incomodar com sindicância, não. Porque é perigoso também, né? Dependendo... Porque você vai chegar, às vezes, cutucar o bandido lá. É perigoso. A sindicância ela pode ser perigosa. Já aconteceu comigo isso, tá? Sem querer, não queria. Mas é o seguinte, nesse caso dos containers, o que eles fazem? Eles roubam a carga, dão fim na carga e descaracterizam o container. Tiram o número, tiram a identificação, e às vezes os caras ou desmontam, tá? O maquinário reefer é caro, ou que leva a qualquer canto. E por isso que é uma grande fiscalização nesses containers que estão em obras, containers usados aí. Viu, né? Então é complicado. Agora, acontece muito. Tem algumas cargas, por exemplo, algumas operações de roubo de carga em que a seguradora ela exige, por exemplo, que coloque uma isca, né? Sim. Um segundo rastreador. Muito bom. Tem isca em container. Pessoal, que é caro, vale a pena. Como tem o termógrafo, o container reefer. Tá. Então a isca é bom, é ótimo, por isso que hoje está mais complicado. E hoje tem os containers que já são rastreados pelo armador. O armador sabe em tempo real onde é que aquele container está. Esse container está no Brasil, está em tal lugar, está no terminal tal. Mas em função... É um localizador. Um localizador. Tem um localizador no container. Uhum. Isso devia ter, gente. Porque se tu fizer um gerenciamento de risco também em relação a esse container, não que seja 100% infalível, porque não... Não, uma hora... Mas ajuda, porque daí assim, ó, encerrou o sinal, opa, é como se fosse um rastreador também, né? É um rastreador, seria muito bom. Houve caso também, posso... Claro, por favor. Houve um caso também que esse foi mais recente, tá? Esse aí... Fiquei chateado, me incomodou porque a seguradora me abandonou. Fala, pessoas! E aí, gostaram? Gostou do programa de hoje? O que você achou? Interessante, né? Cara, 30 anos de carreira, o Jonas, ele tem muita história para contar. Se prepare, porque vai ter o segundo programa com ele, onde ele vai contar uma experiência da vida dele. Deixou ele um pouco chateado, mas ele não permitiu. Inclusive ele fala muito sobre isso, ele é um homem de muitos princípios e ele diz assim, ó, que ele não permite que o crime vença. Não é uma coisa que ele aceita como algo normal. Então, num outro programa que a gente vai lançar aqui, vai ser o podcast Dá Uma Segurada por Aí com o Jonas Dutra e a gente vai falar sobre isso. Lembrando que, se você é corretor, está começando no ramo de seguro de transporte, você precisa ter pessoas boas, qualificadas ao teu lado para te ajudar neste começo. E por que não também durante a carreira, tá? Porque facilita muito, ajuda muito.
Eu, na Maria do Seguro Corretora de Seguros, eu tenho a assessoria da Via Gold, eles me ajudam nos processos, eles me ajudam no atendimento, quando precisa eles vão nas visitas junto com os clientes também. Então, se você está começando, a minha sugestão é Via Gold, muito mais que uma assessoria, uma rota inteira de sucesso. Não esquece disso. Fiquem bem, fiquem com Deus. Se precisar de alguma coisa, quiser sugerir algum tema para o podcast aqui para o programa da rádio, vai lá no meu Instagram, @Maria do Seguro. Chama no direct. Oi, Maria! Bora bater um papo? Sugere sim que, se for possível, a gente convida as pessoas, a gente grava vídeo, a gente monta material e leva, inclusive, para os estúdios da Rádio PH. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, fiquem com Deus. Grande beijo. Até a próxima.